Aquela risada sarcástica durante o jantar foi o som que desmoronou uma vida inteira de certezas. Seja muito bem-vindo por aqui. Sinta-se em casa para desfrutar deste relato e aproveite para fazer parte da nossa comunidade clicando no botão de inscrição com o sininho ligado. Greg nutria a plena convicção de que não existiam mistérios ocultos entre ele e sua companheira. 1 década e meia dividindo o mesmo teto precisava representar um alicerce sólido e verdadeiro. Deveriam ter forjado uma conexão intensa, profunda e totalmente inquebrável entre dois seres humanos. Ele guardava na memória o instante exato em que cruzou com Vanessa nos corredores da biblioteca universitária. Ambos beiravam os 20 anos na época. Ela exibia os fios loiros presos num coque bagunçado enquanto revisava esquemas de anatomia para o curso de educação física, enquanto ele carregava volumes densos sobre cálculo estrutural e resistência dos materiais. Aquele primeiro sorriso dela despertou uma chama interna que ele julgou ser eterna e impossível de apagar. Ou ao menos era o que Greg pensava até aquela fatídica noite de quinta que viraria seu mundo do avesso para sempre. A rotina deles no Colorado era o cenário perfeito dos sonhos de qualquer homem. Uma residência ampla em um setor calmo onde a vizinhança ainda via crianças correndo nas calçadas com segurança até o pôr do sol. 2 herdeiras encantadoras que eram o sol de sua vida e uma parceira que demonstrava domínio total sobre cada detalhe do lar. Vanessa consolidou uma trajetória vitoriosa como instrutora de yoga, iniciando em pequenos estúdios locais até inaugurar seu próprio centro de bem-estar há 3 anos. Greg atuava em uma firma renomada de projetos civis, gerenciando obras de grande porte que garantiam um sustento familiar com conforto, mas sem luxos exagerados ou desnecessários. Lily, com 13 anos, atravessava aquela fase turbulenta e desafiadora da juventude, oscilando entre a menina que curtia animações antigas com o progenitor e a moça que se isolava no dormitório ouvindo temas melancólicos e tristes. Sophie, aos 9 anos, transbordava vitalidade e pura alegria, circulando pela casa com passos de dança e arrancando gargalhadas de todos com suas piadas infantis e inocentes. Contudo, nas semanas recentes, algo se transformou no ar. Greg não conseguia definir o ponto exato da mudança ou o gatilho inicial. Apenas sentia que o clima estava estranho e carregado. Vanessa parecia estar ali de corpo presente, mas sua mente vagava por outros lugares distantes. Devolvia as perguntas dele com frases curtas e desinteressadas. Dedicava muito mais atenção ao visor do smartphone do que ao rosto do marido. Sempre que ele buscava algum carinho ou proximidade física, ela alegava exaustão extrema ou uma crise de enxaqueca súbita. Greg tentou rotular aquilo como uma crise passageira e comum, acreditando que todo enlace matrimonial enfrenta tempestades, mas a insegurança crescia como uma mancha escura e fria em seu peito. Aquela quinta-feira começou de forma protocolar e comum. Greg partiu para o escritório pontualmente às 7. Vanessa levou as pequenas para o colégio e seguiu para o trabalho no estúdio. O dia fluiu sem sustos até o encontro para a ceia familiar às 18h30. Vanessa serviu frango grelhado com vegetais, um prato que todos adoravam naquela casa. Lily narrava com entusiasmo sobre um experimento de física. Sophie insistia no pedido para adotar um pequeno roedor de estimação. Tudo aparentava normalidade absoluta na superfície daquela mesa. Foi quando Greg, movido por um pressentimento inexplicável e visceral, disparou a interrogação que poria fim a tudo o que ele conhecia. Você ainda sente amor por mim? O questionamento saiu antes que ele pudesse conter o impulso. O vácuo que se formou no ambiente foi tão pesado que até as meninas silenciaram no ato. Vanessa estancou com o talher no ar, imóvel por um tempo que pareceu uma vida inteira de espera. Então ela soltou uma risada. Não foi um riso natural, doce ou minimamente acolhedor. Foi uma gargalhada bizarra, quase tensa, artificial e forçada, como se Greg tivesse dito a maior bobagem do planeta ou algo totalmente fora de contexto. É claro que sim, ela retrucou por fim, mas o som era robótico, sem alma, desprovido de qualquer calor verdadeiro por trás da fala. Ela desviou o foco imediatamente, perguntando sobre o tal hamster para Sophie, mas a ferida já estava aberta e sangrando. Greg não pregou o olho naquela madrugada, deitado ao lado de Vanessa, que ou dormia pesado ou simulava o sono com perfeição.
Ele revisitava aquela cena repetidamente em sua mente exausta e aquela risada, o tom de voz, o jeito que ela evitou o contato visual direto. Cada sinal indicava que o desastre estava próximo e era inevitável. Ele refletiu sobre as alterações comportamentais drásticas, as idas extras ao estúdio nos dias de folga, as notificações que ela ocultava virando o celular assim que ele entrava no cômodo, as lingeries novas que viu escondidas no armário, peças que nunca foram usadas para ele em momentos íntimos. Como pude ser tão ingênuo e cego por tanto tempo? Quando o alarme tocou às 6 da manhã, Greg decidiu agir. Não passaria outro ciclo solar na dúvida agonizante. Vestiu-se para o expediente, deu um beijo nas filhas sonolentas e avisou Vanessa que teria uma conferência longa e voltaria tarde naquela noite. Ela mal o encarou nos olhos, apenas confirmando com a cabeça enquanto coava o café matinal. Greg saiu, entrou no veículo, avançou até a esquina e parou o motor. Aguardou meia hora até avistar o carro de Vanessa passando com as crianças para o colégio. Então, retornou e entrou silenciosamente pela entrada de serviço da lavanderia, que raramente ficava trancada. A casa estava deserta e silenciosa. Greg subiu as escadas com cautela máxima, sentindo o piso de madeira render sob seus pés pesados. Não sabia exatamente o que buscava, mas carecia de provas que matassem ou confirmassem suas suspeitas. Foi quando captou a voz dela vindo do cômodo principal da sala. Vanessa estava numa ligação e o tom era algo que Greg não ouvia há muitos meses. Ela falava baixo, mas com uma doçura e intimidade que antes eram exclusivas dele. Greg se posicionou onde não seria visto, sacou o aparelho do bolso e começou a gravar tudo. Eu entendo perfeitamente, Vanessa dizia ao telefone. É apenas uma questão de tempo agora. Ele não desconfia de nada sério, mas mesmo que note, o que ele poderia fazer contra nós? O Greg é previsível demais para reagir. Silêncio absoluto enquanto ela escutava o outro lado da linha. Óbvio que planejo nosso amanhã juntos. É meu único pensamento constante ultimamente. Quando a verdade surgir de vez, serei direta. Não vou simular que desejo salvar esse casamento morto. Mereço ser feliz de verdade agora com você. Outro intervalo na fala. Também te amo muito, Blake. Nos vemos às 3 no nosso local de sempre. Greg sentiu o impacto como um soco no estômago. Blake. O nome martelava em seu crânio. Blake, o instrutor físico da unidade onde Vanessa dava aulas, o sujeito jovem e forte que ela citava às vezes como alguém engraçado do trabalho. Greg achava que ele era só um colega sem importância na vida dela. Jamais cogitou que aquele nome escondia tanta infidelidade e traição. Ele esperou o fim da chamada e entrou na sala de estar. Ela estava de costas, guardando o celular na bolsa, sem notar sua presença ali. Vanessa. A voz dele soou mais firme do que ele imaginava. Ela girou rápido, olhos arregalados de puro pavor e surpresa. Greg. O que faz aqui em casa? Pensei que estivesse em uma reunião importante. Eu também supus que você fosse uma mulher leal. Erramos feio os dois. Greg mostrou a tela do celular com a gravação ativa. O semblante dela mudou de susto para raiva e desafio em segundos. Você me espionou dentro de casa. Isso é crime de invasão de privacidade. Greg riu com amargura cortante. Você mantém um amante e vem falar de privacidade comigo. Há quanto tempo isso dura, Vanessa? Há quanto tempo você me engana pelas costas? Ela tentou negar no início, dizendo que era tudo mal-entendido, apenas conversa boba entre amigos. Mas Greg não aceitou mais mentiras. Não me trate como um idiota completo. Ouvi cada sílaba, sobre o futuro juntos e o quanto sou previsível para você. Quer que eu toque o áudio agora? O volume da voz dele subia. Anos de silêncio e frustração explodindo. Vanessa cedeu ao peso da prova. Sentou no sofá, com os ombros derrotados. 8 meses, sussurrou ela quase sem voz. Começou há 8 meses. 8 meses inteiros? Greg calculou rápido.
Foi exatamente quando ela quis reformar o estúdio e parou de querer sua presença no trabalho. Tudo se encaixava agora com uma clareza dolorosa e cruel. Por quê? Greg queria entender o motivo real. Temos uma família, 2 filhas que te amam, 15 anos de história. Por que destruir tudo isso? Vanessa olhou com uma frieza que ele nunca vira. Porque não sou feliz faz tempo, Greg. Há anos vivo no automático. O Blake me faz sentir viva e desejada. Ele é intenso, vibrante, tudo o que você deixou de ser há muito tempo. Você é monótono, Greg. Monótono e incrivelmente tedioso. Aquelas palavras cortaram mais fundo que a própria traição física. Greg sentiu seu valor pessoal desmoronar. Ele se orgulhava de ser um homem estável e presente, e agora ouvia que essas virtudes a afastaram. Mas o pior golpe veio a seguir. No meio da briga que escalava, Vanessa gritou algo que mudaria o destino de todos. Quer saber a verdade toda mesmo? Eu nem tenho certeza se a Sophie é realmente sua filha de sangue. Já parou para pensar nisso? O tempo parou de correr. Greg sentiu o chão sumir sob seus pés. Sophie. Sua pequena de olhos brilhantes e risada contagiante. A criança que o chamava de pai com tanto afeto. O que foi que você disse? A voz dele ficou estranhamente calma, um contraste bizarro com o caos anterior. Vanessa pareceu notar que cruzou uma linha sem volta. Eu não quis dizer isso, estava apenas cega de raiva. Claro que ela é sua. Mas a semente da dúvida já tinha brotado. Greg pegou as chaves do veículo. Vamos resolver essa dúvida agora mesmo. Ele ligou para um laboratório de exames genéticos rápidos. Atenderiam em 2 horas. Vanessa resistiu, mas Greg deu o ultimato final, ou o teste agora ou o divórcio litigioso com perícia judicial imediata. Ela cedeu. As horas seguintes foram tortuosas e lentas. Pegaram as filhas na escola com uma desculpa médica qualquer. Lily sentiu o clima pesado e calou-se no banco de trás. Sophie falava sem parar, sem saber que sua origem estava sendo questionada. No laboratório, o processo foi veloz e técnico. O especialista deu o prazo de 5 dias úteis. Greg levou as filhas de volta e foi para o escritório, incapaz de ficar naquela casa que cheirava a mentira. Vanessa mandava dezenas de mensagens oscilando entre desculpas e ataques. Ele ignorou cada uma delas. Dormiu no sofá do escritório naquela noite. Os dias seguintes foram um tormento de incerteza. Greg voltou para casa apenas pelas meninas, mas dormia no quarto de visitas. Lily percebia o abismo entre os pais, Sophie continuava sendo pura luz. Cada olhar para a pequena era uma facada no coração dele. Ele a amava tanto que a ideia de não ser o pai biológico parecia um erro do universo. No 5º dia, o e-mail da clínica chegou. Greg esperou o escritório esvaziar, trancou a porta e abriu o arquivo PDF com as mãos trêmulas. Probabilidade de paternidade 0%. As letras dançavam diante de seus olhos. Sophie não era dele biologicamente. A dor foi física e visceral, como se perdesse um órgão vital. Greg foi direto ao encontro do advogado Herbert. Levou o áudio da traição e o laudo do DNA. O jurista experiente o olhou com sincera pena. Greg, você consta na certidão dela há 9 anos. Legalmente, perante a lei, você é o pai. O DNA não anula isso de forma automática. Você detém a presunção legal de paternidade. Se desejar continuar sendo o pai dela, você pode e eu oriento que lute por isso. Greg não sabia dessa possibilidade jurídica. Achou que a biologia invalidava o amor. Mas ela não tem meu sangue, ele disse com a voz embargada. Ela é sua filha em todos os sentidos que realmente importam, Herbert cravou com firmeza. Você a criou desde o primeiro choro. É o único pai que ela reconhece no mundo. A menos que você abra mão, nenhum juiz a tira de você. E com o histórico de traição da Vanessa, você ganha a guarda principal facilmente.
Mas Greg precisava saber quem era o progenitor biológico. O advogado sugeriu o uso de testes de ancestralidade online. Se Vanessa permitisse o teste da menina e o pai estivessem em algum banco de dados, eles o encontrariam. Vanessa concordou sob pressão jurídica. Greg enviou as amostras para 3 empresas diferentes. 2 meses depois, surgiu uma correspondência exata. Vincent, um homem de Boulder. Ele fizera o teste 1 ano antes por curiosidade. O sistema apontou 99% de chance de paternidade. Vincent ficou em choque absoluto ao receber o contato. Lembrou de Vanessa numa conferência de saúde em Las Vegas há 10 anos. Uma noite de bebedeira e um encontro fugaz. Nunca soube que aquilo gerou uma vida. Ela era casada e ele presumiu que tudo estava em ordem. Ele estava noivo agora e planejava casar em breve. Ter uma filha de 9 anos mudou sua perspectiva de mundo. Greg marcou uma reunião familiar bombástica num sábado à tarde. Chamou os pais de Vanessa, seus próprios pais e os irmãos dela. Disse que era um assunto vital sobre o futuro. Também atraiu Blake usando o celular de Vanessa enquanto ela dormia, e convidou Vincent para o encontro. O sábado chegou e a tensão era palpável. A sala estava cheia de gente confusa e curiosa. Vanessa estava pálida como um fantasma. Quando Blake entrou pela porta, o caos começou a se instalar. Vincent chegou logo depois, completando o cenário. Greg assumiu o centro do cômodo. Obrigado por virem hoje. Tudo fará sentido em breve, eu prometo. Ele narrou sobre a traição de 8 meses e deu o play no áudio na TV da sala. O desprezo de Vanessa ecoou para todos ouvirem. O silêncio que se seguiu foi mortal. A mãe dela desabou em choro, o pai ferveu de vergonha e raiva. Mas Greg não tinha encerrado o show. Mostrou o laudo do DNA na tela grande. Sophie não é minha filha de sangue, como muitos pensavam. Gritos e choro tomaram a sala de uma vez. Blake, ao ver o tamanho do problema e a exposição, simplesmente fugiu. Vanessa correu atrás dele na calçada, mas ele partiu sem olhar para trás. Greg apontou para Vincent, que estava num canto. Este homem é o pai biológico da Sophie. Ele não sabia da existência dela até 2 semanas atrás por culpa da Vanessa. O choque foi total e absoluto. O pai de Vanessa a confrontou com uma dureza inédita. Você destruiu sua própria família por um covarde que fugiu ao primeiro sinal de problema? Como pôde ser tão baixa? Nos meses seguintes, a batalha nos tribunais foi intensa e desgastante. Greg manteve todos os seus direitos legais garantidos. O divórcio virou o assunto principal da cidade. Greg obteve a guarda física principal das 2 meninas. Vanessa perdeu seu estúdio pois as clientes debandaram em massa após o escândalo. Blake bloqueou Vanessa de todas as formas possíveis. Ela acabou morando num apartamento minúsculo, trabalhando como secretária em uma academia simples. Quanto a Vincent, após sessões de terapia familiar, começou a conviver com Sophie aos poucos, sem pressões. Greg não criou barreiras, achando que a menina merecia saber sua história completa. 1 ano depois, Greg estava renovado e em paz. Fez terapia intensiva com as filhas para curar as feridas. O laço com Lily cresceu e se tornou inquebrável. Para Sophie, ele continuava sendo o único e verdadeiro papai. Vincent era apenas um amigo da família que aparecia para visitas agendadas. Greg entendeu que a traição foi uma escolha consciente dela, não uma falha dele como homem. Ele foi exatamente o marido que prometeu ser no altar. A casa agora era silenciosa, mas totalmente honesta. Vanessa tentou uma reaproximação com mensagens longas de arrependimento profundo. Greg respondeu apenas uma vez, e aquela sua risada na mesa me disse tudo o que eu precisava ouvir. Não existe caminho de volta para nós. Mas sou grato pelas minhas filhas. Elas sempre terão um pai que as ama sem condições. No segundo aniversário da grande descoberta, Greg observava as filhas brincando no gramado do quintal. Vincent deixou um presente no portão e saiu discretamente.
Era um arranjo familiar estranho para alguns, mas funcionava para eles. A dor ainda existia em algum lugar, mas não tinha mais poder de paralisar sua vida. Greg reconstruiu sua existência com integridade e honra. Vanessa tirou sua confiança inicial, mas não conseguiu tirar seu amor ou sua dignidade. A risada dela ainda vinha à memória às vezes, mas agora trazia um sentimento de gratidão. Foi o som que o libertou de uma existência baseada em mentiras cruéis. Doeu saber a verdade, mas viver iludido em uma farsa seria infinitamente pior para ele. Greg escolheu o amor real em vez da genética fria. Vanessa riu da pergunta sobre amor, mas Greg teve a última palavra no tribunal da vida. Ele saiu daquele casamento como um sobrevivente forte, mantendo o que mais importava, ser pai por escolha, presença e dedicação diária. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima oportunidade.